Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. O tema do Alesp Conecta de hoje é eleições municipais 2020. Será que vão acontecer em meio a esta pandemia? A Rede Alesp recebe especialistas aí para comentar sobre o tema e o nosso convidado de hoje é o Dr. Arthur Rolo, que é especialista em direito eleitoral. Dr. Arthur, seja muito bem-vindo ao Alesp Conecta de hoje, tudo bem? É um prazer falar com você e com os amigos da Rede Alesp. Doutor Arthur, em primeiro lugar, vamos aos prazos eleitorais, né? Não atendo aí o problema que tivemos da pandemia, mas, por exemplo, doutor, até qual seria o prazo, por exemplo, da filiação partidária para as eleições de 2020, que são prefeitos e vereadores, né? Bom, o ministro Barroso do STF já disse que todos os prazos estão mantidos, até porque qualquer alteração de prazo depende de alteração legal e, no caso da data das eleições, até de alteração constitucional. Então, as datas prevalecem. Então, última data de filiação 4 de abril, de domicílio eleitoral também 4 de abril, esses prazos estão mantidos e só vão ser modificados se houver uma alteração constitucional, uma alteração legislativa. Por enquanto, o Tribunal Superior Eleitoral se prepara para realizar as eleições nas datas normais e o ministro Barroso também já disse que alguma providência tem que ser tomada aí até o começo de junho, ou seja, já estamos no fim desse prazo, porque tem uma data limite para alteração das urnas eletrônicas, e isso precisa começar a ser preparado em junho. Então, tudo, por enquanto, continua como está. A depender da evolução, e infelizmente a gente percebe que a evolução da Covid tem piorado bastante pelo Brasil afora, se continuar essa evolução negativa aí, aumentando o número de mortes, aumentando o número de casos, muito provavelmente a gente vai precisar de um adiamento das eleições, mas até dezembro no máximo, sem pensar em prorrogação de mandatos. Agora, pelo andar da carruagem, como a gente conversa aqui, estamos debatendo, já estamos no final do mês de maio, entrando no máximo aí do ministro, né, em relação ao não das eleições. Vamos começar, doutor Arthur, quais as consequências de um possível adiamento? Quais os cenários que podem ser apresentados? É constitucional a prorrogação dos mandatos caso não se tenha eleição? Como funciona tudo isso, doutor? Bom, uma das propostas aí que é a que encontra mais resistência e menos adesão é justamente prorrogar os mandatos dos prefeitos e dos vereadores até 2022 para coincidir com as eleições gerais. Isso, a nosso ver, esbarra numa cláusula pétrea constitucional, que é a alternância de poder, que é a duração dos mandatos. Então, isso, a nosso ver, não seria possível sequer por meio de emenda constitucional. Então, essa proposta, embora tenha lá uma PEC, né, uma emenda constitucional em tramitação, nos parece que é uma proposta que não vingará. Outra possibilidade, essa eu acho que é bastante factível, mas também depende de alteração legal e de alteração constitucional, levar as eleições para o mês de dezembro, e aí precisa ter uma disposição constitucional transitória para dizer que no ano de 2020, excepcionalmente em virtude aí da Covid-19, as eleições serão realizadas no mês de dezembro. E realizando as eleições no mês de dezembro, será possível iniciar os novos mandatos. Vai ter, obviamente que a Justiça Eleitoral vai ter que correr bastante, mas é possível começar os mandatos em 1º de janeiro.
O próprio ministro Barroso também já disse que a Justiça Eleitoral não tem como lidar com eleições gerais unificando com as eleições municipais, que a Justiça Eleitoral não dá conta. A Justiça Eleitoral tem gente que acha que trabalha só de 2 em 2 anos, mas o trabalho é permanente. Tem os registros dos atos partidários, tem a organização administrativa das eleições, tem o registro de candidatura e habilitação dos candidatos, tem o julgamento das representações eleitorais, de propaganda eleitoral e dos abusos, enfim, tem bastante trabalho e o trabalho é permanente, é mais intenso nos anos de eleição, mas também nos anos intermediários. Então, a própria Justiça Eleitoral já diz que não tem condição de unificar as eleições. Agora, interessante, né, esse posicionamento, se a Justiça Eleitoral mesmo diz que não tem condição de unificar as eleições, provavelmente não seja possível essa alternativa. Na sua visão, doutor Arthur, qual que seria a solução mais real, né, para um momento desse? Porque realmente a gente vê o tempo passar e uma eleição, né, tem um rito, não é só, né, o dia da eleição a população vai lá e vota, né? É muito... A população às vezes esquece disso, né? Que a eleição tem todo um preparo, tem um custo para o Estado, um custo para a nação, tem que ter uma estrutura, né? E tudo isso feito, né, no meio de pandemia, eu acho que vai ficar muito difícil, isso é uma opinião pessoal, mas com o passar do tempo, cada dia é mais difícil, né, doutor? Eu também tenho a mesma opinião. Eu acho o seguinte, jogando as eleições para dezembro, eu acho que é uma forma de assegurar a propaganda eleitoral, porque se não houver uma propaganda eleitoral ampla, vai ser muito mais fácil a reeleição dos atuais prefeitos, dos atuais vereadores, que já são conhecidos, já estão muito próximos do eleitorado. Então, para quem está de fora, é sempre mais difícil entrar, porque a tendência é muito maior de permanência de quem já está na cadeira, sobretudo com diminuição de propaganda eleitoral. Então, a gente entende que se não puder fazer propaganda eleitoral, vamos pensar o seguinte, que a propaganda eleitoral tem que ser feita exclusivamente online. Isso vai beneficiar quem já está na cadeira em detrimento de quem está fora. Então, as condições de disputa, que já são desiguais para aquele que já está na cadeira, que já se expõe mais, já tem mais conhecimento perante o eleitorado, se a gente não adiar as eleições, a tendência é que isto se agrave. Infelizmente, principalmente em cidades pequenas, ainda o acesso à internet é difícil, porque não tem normalmente internet a cabo, precisa de internet via satélite, e a internet via satélite costuma ser mais cara e, consequentemente, menos acessível àquele eleitorado mais pobre. Então, nessas cidades aí em que o acesso à internet é mais caro e mais difícil, a propaganda ainda é feita muito no boca a boca, na sola de sapato, no suor e na saliva, os famosos 3S. E em tempo de Covid-19, esses 3S aí estão inviabilizados. Aí a propaganda fica só na internet e acaba beneficiando quem já tem mais condições e acaba dificultando até o conhecimento e a informação dos eleitores que não têm acesso à internet. Agora, doutor Arthur, é importante, né, a gente ver um cenário também. Pense que nós estamos aí caminhando para o mês de junho, né? A campanha eleitoral teria que começar aí a partir de 15 de agosto, se eu não me engano, né? Com a 16 de agosto, eleição, né? 16 de agosto, correto. Aí a eleição no mês de outubro. Contando que, pela ciência aí, falam em uma melhora a partir de setembro, final de agosto, porém que não ainda poderemos ter muitas aglomerações. Eleição, por si só, gera aglomeração. Teria uma outra forma de fazer uma eleição, por exemplo,
sem aglomeração? Isso é possível constitucionalmente ou não tem jeito? Uma possibilidade que foi aventada também pelo ministro Barroso seria espaçar a votação, ou seja, em vez de se votar num dia só, fazer a votação ao longo de 4 dias. Isso depende de reforma constitucional, aí de alteração constitucional, depende de alteração legal, e aí ia diminuir, cada eleitor ia votar em um determinado dia, ia ter que respeitar esse dia para votar, para evitar aglomeração. Mas, como você disse, eleição é da essência da eleição, o contato pessoal e a aglomeração. A gente vai ter convenções partidárias como a gente nunca viu antes, convenções partidárias virtuais. Isso já dificulta o candidato, o pré-candidato ser escolhido em convenção, em detrimento de quem está de fora e quer entrar. E aí, todas as demais etapas, mesmo a pré-campanha, a gente está aí na chamada fase de pré-campanha, pré-campanha você começa a organizar aqueles eventos em recinto fechado, de arregimentação de militantes, de organização aí, daqueles que simpatizam, que querem apoiar uma determinada candidatura, e tudo isso está inviabilizado nesse momento. Ninguém está podendo sair de casa. A recomendação e até o decreto do governador é no sentido aí do distanciamento social e da interdição de inúmeras atividades econômicas. Então, acho que não pega nem bem para o candidato tentar fazer algum tipo de reunião que não seja virtual. Então, pré-campanha está parada, isso já vai gerar um prejuízo, porque normalmente essa pré-campanha é um trabalho de organização da campanha eleitoral, e aí vai cair todo mundo na campanha eleitoral, não se sabe como, porque a gente vem falando, por exemplo, vem ouvindo falar que o pico ia ser na primeira semana de maio, agora já estão falando que o pico vai ser lá na segunda quinzena de junho, e o que acontece? Como essas medidas estão achatando a curva, isso tende a prolongar mais esse período de pico e o período de pandemia. Tem, por exemplo, o presidente Bolsonaro quer que todo mundo volte ao normal para já dar aquele pico da pandemia, só que a gente tem que reconhecer que o nosso sistema hospitalar, principalmente público, já está lotado. Então, a gente não tem muito o que fazer, a não ser jogar esse pico da pandemia mais para frente. Quanto mais para frente fica, mais próximo da eleição e maiores os riscos de prejudicar a eleição e prejudicar a democracia. Agora, por exemplo, o ministro deu um prazo aí até junho pela questão preparatória para as eleições, mas existe um prazo por lei até quando essa eleição ela pode ser cancelada, doutor Rolo? Não tem um prazo, isso é uma questão absolutamente imprevisível, nunca foi vista antes. Em princípio, todos os prazos eleitorais estão mantidos. Para alterar esses prazos, precisa ter alteração constitucional e alteração legal. Não tem uma data limite, tem a data limite do ponto de vista prático. A Justiça Eleitoral tem uma série de etapas aí de organização administrativa e a gente já está começando a chegar nessas etapas. Vai chegar um momento que a Justiça Eleitoral não vai ter condições materiais de se preparar para realizar as eleições nas datas constitucionais. Importante essa informação, doutor. Rolou outra informação que é muito importante, já tem o prazo, né? O prazo era agora em maio, para a biometria e para a questão de mudança de domicílio. Quer dizer, os prazos estão se esgotando e as pessoas aí, na prática, teoricamente, sem poder sair de casa, né? Bom, mudança de domicílio até 4 de abril, os cartórios eleitorais tomaram todas as providências aí para que quem quisesse mudar o seu domicílio eleitoral não fosse prejudicado, disponibilizaram e-mails, disponibilizaram alternativas digitais aí para essa mudança de domicílio. E em relação à biometria, o Tribunal Superior Eleitoral já disse que
mesmo quem não fez a biometria obrigatória, em virtude aí desses problemas da Covid-19, houve um encurtamento do prazo, uma impossibilidade de deslocamento dos eleitores até o cartório eleitoral para haver essa regularização. Então, quem não regularizou vai poder votar porque não agiu com desídia, aí, não agiu com desdém, foi impossibilitado de cumprir esse prazo por força maior. Interessante essa informação. Uma outra informação, doutor, por exemplo, alguns cargos, né? Pessoas que ocupam aí funções públicas, pessoas da imprensa, jornalistas, pessoas que têm, né, algum espaço na mídia, elas precisam se descompatibilizar das suas funções algum tempo das eleições. Qual é esse prazo, né? E às vezes as pessoas já estão no meio de uma pandemia, né? Precisando se descompatibilizar. Existe alguma tolerância em relação a isso, doutor? Não, por enquanto os prazos de desincompatibilização e de afastamento dos apresentadores de rádio e televisão estão mantidos. Para vereador, nós temos 2 prazos de desincompatibilização possíveis, de 6 meses antes do pleito, para, por exemplo, secretários municipais que querem concorrer à vereança, e de 3 meses para funcionários comissionados sem poder de mando. 6 meses venceu 4 de abril e 3 meses vence em 4 de julho. Então, aqueles secretários, por exemplo, que queriam concorrer a vereador, já tem que ter se afastado até o dia 4 de abril. E aqueles que ocupam cargos comissionados ou cargos efetivos na cidade onde vão concorrer a vereador tem que se afastar 3 meses antes, ou seja, até o dia 4 de julho. Para prefeito, quem vai concorrer a prefeito, tem que se afastar 4 meses antes da eleição, naqueles casos de cargos com poder de mando, como secretários municipais. Secretário municipal que vai concorrer ao cargo de prefeito tem que se afastar 4 meses antes. E para aqueles cargos que não existe o poder de mando, tem que se afastar 3 meses antes, ou seja, até 4 de julho. E apresentadores de rádio e televisão têm que se afastar até o dia 30 de junho. Por enquanto, todos esses prazos estão mantidos e se houver alteração da data das eleições, alguns desses prazos vão ser alterados. O que não altera é a data de afastamento dos apresentadores de rádio e TV, porque é um prazo específico que está na lei com a data, mas no caso dos 3 meses ou 6 meses antes da eleição, se a eleição for para dezembro, esses prazos serão alterados. Mas, como a gente diz no popular, não dá para contar com o ovo no rabo da galinha. Então, não dá para entender que esses prazos vão ser modificados. A recomendação que a gente dá é obedecer rigorosamente os prazos da lei eleitoral. Doutor Arthur, outra questão importante é parlamentares, tanto estaduais quanto federais, que serão candidatos a prefeito, eles não precisam se afastar, é isso, né? Não precisam se afastar, eles podem concorrer no exercício do cargo, mas precisam manter a distinção entre a atividade parlamentar e a atividade de campanha eleitoral. Não podem, por exemplo, usar o carro da Assembleia ou carro pago com dinheiro da Câmara dos Deputados para fazer campanha eleitoral, não vão poder usar os recursos aí das casas legislativas para fazer campanha eleitoral e vão ter que trabalhar, vão ter que votar nas sessões e se vão sair candidatos, vão ter que trabalhar na Assembleia, trabalhar na Câmara Federal e fazer campanha simultaneamente. Interessante essa colocação. Agora, doutor Arthur, muito se discute, né, principalmente nas redes sociais, né, as redes sociais viraram meio de propagação de fake news, mas por outro lado também de manifestação. E muita gente defende que o fundo eleitoral de empregado na luta aí no tratamento da pandemia, da Covid-19. Eu gostaria de perguntar para o senhor, qual que é o impacto, né, do uso do fundo eleitoral
né, numa pandemia, é possível usar o fundo eleitoral para outras coisas e ainda assim ter eleição, doutor? Bom, a gente precisa fazer a distinção que nós temos dois fundos aí, um fundo específico para financiamento de campanha, que é esse que querem destinar ao tratamento de saúde, e o fundo partidário. O fundo de partidário, ele é usado também, pode ser usado para financiar a campanha eleitoral, mas ele, por exemplo, serve para pagar as contas do partido político. Então, para pagar sede do partido político, para pagar funcionários do partido político. Isso é um incentivo para estimular e para proporcionar o funcionamento do partido político. E aí nós temos o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que com a retirada do financiamento de pessoas jurídicas, esse fundo veio para compensar a impossibilidade das pessoas jurídicas doarem para as campanhas eleitorais. Então, querem pegar esse fundo especial de financiamento de campanha eleitoral e reverter todo para cuidar da saúde. Eu acho isso ótimo, a gente está precisando realmente de aporte de recursos à saúde, só que a gente precisa perceber o seguinte, isso vai diminuir a propaganda eleitoral, porque diminuindo o dinheiro, as pessoas físicas estão arrebentadas, né? Não são só as empresas que estão arrebentadas, as pessoas físicas também, tendo que pagar a escola sem receber o salário, tem muita gente que teve o seu contrato de trabalho suspenso, enfim, tem uma série de problemas aí que as nossas pessoas físicas estão vivenciando. Se normalmente pessoa física já resiste em doar para a campanha eleitoral, quando tem um problema de crise mundial como nós estamos vivendo, a tendência é ter menos dinheiro ainda de pessoas físicas nas campanhas eleitorais. Então, se tirar esse financiamento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, a tendência é não ter dinheiro para campanha, não ter dinheiro para campanha, não vai ter campanha, não vai chegar o eleitor, não vão chegar ao eleitor as propostas, quais são os diferentes candidatos, é de eleger quem já está sentado na eleger quem já está sentado na cadeira. Então, a gente fala em modificação da política, em arejar, em alternância de poder. Se não tiver propaganda eleitoral ou tiver menos propaganda eleitoral, isso vai contra o artigo 1º lá da Constituição Federal, de que todo poder emana do povo, porque o povo, quem são os candidatos, não vai saber quem eleger, não vai saber quais são as propostas dos candidatos, então precisa tomar cuidado, não dá para tirar a roupa de um santo para vestir o outro, né? Desvestir um santo para vestir o outro. São ambas, tanto a eleição é importante, tanto a propaganda eleitoral é importante, agora nesse momento o mais importante é a saúde, só que nós temos uma eleição municipal que também precisa ter dinheiro. Então, o ideal seria combinar as duas coisas. Talvez, sim, reverter uma parte do dinheiro do fundo eleitoral para a saúde, mas deixar uma parte também para ter um mínimo de propaganda eleitoral para a gente poder escolher os candidatos. Doutor Arthur, outro ponto interessante que a gente tem que abordar, isso é uma resolução, né? O adiamento das eleições. Ela cabe, né, ao, ao Supremo, né? Aliás, ao Supremo não, ao Tribunal Superior Eleitoral, ou cada TRE poderia determinar. Ou isso é do TSE. Na Por que eu verdade, pergunto? Porque em épocas de pandemia, certos lugares podem estar liberados antes, né, de outros que vão demorar mais para se livrar dessa situação de pandemia. bom, primeiro, precisa ter reforma constitucional e precisa ter reforma legislativa. Só o TSE não consegue resolver isso. Também fica muito difícil para o TSE realizar eleições em datas diferentes nos diferentes estados. E isso ia ter que levar a um adiamento em alguns lugares, até tecnicamente, até se fosse possível, que a gente está falando de municípios, né?
Poderia realizar num estado numa data, no outro estado em uma data, só o problema é para o TSE gerenciar isso. O TSE não está cogitando, até agora ninguém cogitou isso, por exemplo, realizar a eleição na data normal no Pará ou em Minas Gerais, por exemplo. Em Minas Gerais quase não tem caso em relação ao resto do país, o Pará já está na frente, o Pico já está lá em cima, o Amazonas também já está lá na frente. Provavelmente esses estados aí que estão com um número grande de casos, talvez daqui 3, 4 meses já estejam com uma convivência tranquila e, em tese, pudessem realizar a eleição. Mas eu não vi nenhuma proposta, não vi ninguém falando disso, de realizar eleições em datas diferentes por estado, porque isso vai ter um entrave prático. A totalização dos resultados ela é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, se ele desmembrar em datas, ele vai ter um trabalho de gerenciar essas datas. Aí é uma coisa bastante... Em tese é possível, porque a gente está falando de eleição municipal. Se fosse uma eleição para presidente da República, ia ficar complicado, porque ia ter que segurar a divulgação dos resultados. Mas em se tratando de eleição para prefeito e para vereador, é possível fazer isso sim. Agora precisa ver se o TSE tem condição de fazer esse desmembramento e se isso vai ser interessante, tanto do ponto de vista de pandemia, quanto do ponto de vista gerencial lá do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, doutor, por exemplo, falando neste momento, em outubro, como ela está marcada, você saindo de uma pandemia, muitos gestores aí estão tendo que tomar atitudes impopulares que, obviamente, acabam a curto prazo fazendo com que a pessoa perca votos, porém, talvez a longo prazo o gestor fique na história por ter tomado decisões corretas. Como a eleição pode ficar igual numa situação dessa? É muito difícil, né, doutor? Isso vai impactar, sim, os prefeitos, mas o prefeito ele não tem só o lado ruim, ele tem um lado bom também. Por exemplo, a lei eleitoral proíbe a implantação e a ampliação de programas sociais em ano eleitoral. Muitos prefeitos, por necessidade das pessoas que ficaram desempregadas, ficaram sem poder, por exemplo, exercer a sua atividade autônoma, estão tendo que distribuir cestas básicas. Tem prefeitura lá que distribuía 2.000 cestas básicas por mês, que está tendo que distribuir 7.000, 8.000 cestas básicas. Naturalmente, uma ampliação da distribuição de cestas básicas tende a beneficiar o prefeito de um lado. Agora, de outro, é como você está colocando. Deixar as pessoas sem trabalhar, porque isso também envolve aí um trabalho de fiscalização do prefeito, embora o decreto seja feito pelo governador, o prefeito tem que fiscalizar, que senão fica todo mundo na rua. Se ele não fiscaliza e vai todo mundo para a rua, o número de casos aumenta, aí precisa ver se o sistema de saúde que ele tem na cidade é suficiente ou não. Se começar a morrer gente na fila de hospital, começar a morrer gente sem atendimento médico, isso vai impactar negativamente o prefeito. Da mesma forma, se o prefeito percebe lá um estabelecimento aberto e sai multando todo mundo, ele também vai ter que dar um impacto negativo. Vamos pegar aqui o exemplo da cidade de São Paulo. Adotou esse rodízio para o ímpar. Isso gera uma aceitação de uns e uma não aceitação de outros. Eu diria até que a não aceitação vem, pelo menos que eu tenho visto, vem sendo maior do que a aceitação. Isso gera uma consequência? Gera, mas se também o prefeito não faz nada e os hospitais não dão conta de atender as pessoas necessitadas, isso vai gerar um impacto para o prefeito. Então, tem impactos positivos e impactos negativos. Em alguns casos, o impacto positivo vai ser maior, em outros casos, o impacto negativo vai ser maior. Agora, isso é decorrência da emenda constitucional da reeleição, que permitiu a reeleição do prefeito sem deixar o cargo. Isso já causa uma desigualdade. Essa desigualdade pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Vai depender de como cada prefeito lida com a questão. Doutor Arthur Rola, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até um próximo encontro. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer falar com você e com os amigos da Alesp.
Conversei aqui com o doutor Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Falamos aí das eleições municipais de 2020. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!